Tite culpa desfalques por queda de rendimento do Flamengo no ano. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a nos assistir? Não deixe de dar o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos seguem? Passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e continue compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para a gente é muito importante, é gratificante para o nosso trabalho e a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Lembrando, tudo isso para vocês é de graça. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Gente, jogo horroroso de ontem. Partida horrorosa. Partida ruim de assistir. Deu sono, muito sono mesmo. Falei no vídeo de ontem à noite, aí aos 31 minutos do segundo tempo, me deu um sono. Ficou difícil de eu assistir o jogo. Muito difícil mesmo. Celebrando aí só a volta de Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Que disse para em entrevista aí que o Flamengo jogou bem. Vou trazer isso para vocês. Vamos repercutir algumas falas do Tite ontem na coletiva de imprensa. Eu vou colocar o meu ponto de vista como torcedor. Tá? Falar em torcedor, teve um colega nosso aí que segue a página que falou comigo assim: você não queria a volta do Gabigol por causa do jogo horrível de ontem. O jogo horrível de ontem não tem culpa nenhuma de Gabigol. Você pode colocar 10 atacantes dentro de campo, se você não tiver um meio de campo para articular jogadas para chegar nesse atacante. Ele será nulo, será completamente nulo. Né? Então vamos falar sobre algumas coisas aqui. Primeiro, trazer a notícia que o Flamengo acertou a renovação de contrato do lateral Lucian. O jovem agora terá o vínculo com o Mengão até 2028. Atualmente o atleta tem 17 anos, e faz 18 agora em junho. E disputa o Brasileirão Sub-20. O garoto é muito bom de bola. Nesta quarta-feira, dia 1º, o Lucian foi reserva na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro na Gávea por 1-0. E, no entanto, na rodada anterior, no Brasileirão Sub-20, o lateral teve participação decisiva no triunfo do Flamengo sobre o Santos por 3-1 lá na Vila Belmiro. Muito bom a renovação desse atleta. O Flamengo tem que valorizar muito a sua base, né? Então agora vamos voltar aqui, falar da porcaria de ontem, né? O Led Simon, né, disse que o Flamengo é um time arame liso. E é realmente igual aquele nosso coleguinha de infância que dava em cima de várias garotas e não conseguia pegar ninguém, não conseguia machucar ninguém. É isso aí, ó. O que ele disse aqui, ó? Abre aspas. Um time apático, sem criatividade ou jogadas agudas, que não sabe o que fazer com a bola. Para mim ainda dá tempo de mudar, mas está ficando cada vez mais difícil, fecha aspas aí. Vocês concordam com o que ele disse? Né? Você ainda acha que Tite consegue mudar a postura do Flamengo? Comente aí, por gentileza. Bota nos comentários o que vocês acham. Se o Tite ainda consegue mudar a postura do time. Eu acho que tudo passa muito pela mão do treinador. Vimos o que Dorival Júnior fez com o Flamengo em 2022. Um time que não tinha essa esperança de conquistar título nenhum. O Flamengo esse ano está disputando apenas 3 competições. E já está essa água. Imagina se ele estivesse disputando 7 competições igual ao ano passado. Quais seriam as desculpas de Tite, né? Então, seguindo aqui, Nicolás de la Cruz, que tem sido o pulmão do time, só ficou em campo durante 4 partidas dos 90 minutos. É o pulmão e o cérebro do time. Tudo bem entrar com o Gabigol ontem, beleza, mas tirar Nicolás de la Cruz... É o único jogador que tenta essas jogadas que o Led Simon reclamou aqui, as jogadas agudas, né? As jogadas que a bola quebra as linhas para chegar até o atacante. Era o único jogador que faz isso e foi tirado. Quem jogou muito bem ontem também foi o Lohan. O garoto jogou muito bem mesmo, merece mais oportunidade. Nesse time aí de Tite, ele merece mais oportunidade. Vamos aos jogos que ele participou durante 90 minutos. Flamengo perdendo para o Botafogo de 2-1. O Flamengo ganhando do Atlético Goianiense por 2-1.
o Flamengo ganhando do Fluminense por 2-0 e o Flamengo ganhando do Boa Vista por 4-0. Foram as únicas partidas que Nicolás de la Cruz ficou durante 90 minutos dentro de campo. O cara que carrega praticamente aquele meio de campo do Flamengo nas costas. Agora vamos começar a reverberar sobre a coletiva de imprensa de Tite. Tite falou sobre o desempenho de Gabigol. Abre aspas aqui, ó, para o que disse Tite. Agradeço ao Gabi publicamente, porque ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que era importante ter um jogador de peso dele para trabalhar com os dois atacantes, fecha aspas. Olha só, Gabigol entrou muito pela pressão da torcida. Entrou muito pela pressão da torcida. Um jogo que estava ruim, Tite reconheceu isso e ele tentou amenizar as críticas da torcida com relação a ele na partida de ontem e de outras também, colocando em campo o Gabigol, dando ali tentando dar um cala-boca, mas não adiantou. Tite foi vaiado antes do jogo, foi vaiado durante o jogo e foi vaiado pós-jogo. Inclusive a torcida mandou ele, Rodolfo Landim, Marcos Braz, todo mundo fazer suco de caju e fazer um lanche. Entenderam aí, né? Mandou todos eles tomar suco de caju. Essa aí é a matéria do nosso querido Léo José, do Coluna do Fla. Né? Seguindo aqui, Tite admite jogo mal do Flamengo, explica que a equipe teve domínio e abre o jogo sobre jogadores fora. O Flamengo não fez uma boa partida e tenho que assumir isso, principalmente o processo criativo e ofensivo. Fecha aspas. Também matéria aí do Léo José, do Coluna do Fla. Olha, é nítido que o Flamengo não fez uma boa partida. Domínio de bola não significa que o time está bem dentro de campo. O Flamengo teve um momento que ficou 40 segundos com a bola, tocando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E sabe como que terminou essa jogada? O Alan deu um chutão para frente e a bola saiu na linha de fundo. Tipo assim, se livrou da bola, se livrou. A torcida estava vaiando tanto aquele jogo medíocre ali. Toca para um, toca para outro, toca para o zagueiro, toca para o goleiro, volta para o meio de campo, toca para um lado, toca para o outro. O Alan pegou e deu um chutão para frente. É que eu não posso botar o vídeo aqui nessa matéria, porque senão o YouTube vai derrubar meu vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Mas na minha página, na Mauri de Paula Santos, eu coloquei lá. Ridículo, ridículo isso, ridículo. 40 segundos sem saber o que fazer com a bola. Essa matéria foi uma divulgação do Sport TV, né? Agora aqui, primeiro, gramado da Allianz Parque. Altitude, lá na Bolívia. Depois, o sol no Maracanã, às 11 horas da manhã. Agora Tite culpa desfalque por queda de desempenho do Flamengo no ano. Olha a desculpa dele. Vamos lá, abre aspas. O que fazer para melhorar? Trabalho. Não tem outra forma. Quando você vem de 2 derrotas e com toda a expectativa que vem, o grupo sente. Quando você tem Arrasca e Eric Pulgar fora, e a gente ter cuidado com o Nico e Varela, Cebolinha fora, perde esse período todo e a relação de confiança se perde um pouco, fecha aspas, finalizou Tite. Calma aí. A ausência de Cebolinha, a ausência de Eric Pulgar, a ausência de Arrascaeta, a culpa é deles estarem fora do time, ter esse declínio? Então, o que adiantou esse investimento do Flamengo de 204 milhões em contratações? O que adianta o Flamengo ter o elenco com a maior folha salarial do Brasil? Jogadores considerados da primeira prateleira do futebol mundial. O que adianta? Se você não pode contar com esses jogadores para substituir Arrascaeta, para substituir Pulgar, para substituir Cebolinha, realmente, a ausência de Cebolinha está fazendo muita falta. Aquelas jogadas na ponta ali, que o Cebolinha faz, o facão, está fazendo muita falta. Nós não estamos vendo isso. É só a jogada ali no meio de campo para a defesa. Da defesa para o meio de campo, chutão para frente. Está fazendo falta sim. Mas calma aí.
E o elenco qualificado do Flamengo, que foi montado aí para 2024, em vão. Jogou-se dinheiro fora? É isso? Então vamos lá. A gente admite erro em estratégia com o Gabigol no jogo com o Amazonas. A gente destacou aí que errou ao colocar o jogador por um longo período em campo. Ou seja, a ciência havia dito que Gabigol só poderia atuar durante 30 minutos. Ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Atuou um pouquinho mais. Aí a ciência aí agora é outra justificativa, né? Abre aspas aqui. Primeiro eu fiz o reconhecimento em termos físicos. Eu errei de tê-lo colocado num tempo tão grande no jogo, porque estava um longo tempo fora. E eu o expus. Mas a necessidade do jogo faz, e era o tempo menor que ele tinha para o jogo, e eu quis usar um tempo maior por essa mobilização. Você pode jogar com 2, pode jogar com ele com 9, e ele pode jogar nessas duas variações, fecha aspas, disse Tite. Tá, Gabigol estava sem ritmo de jogo, sem longo período aí em inatividade, treinando na sua casa, é completamente diferente de estar treinando com um grupo. Você perde um pouco do entrosamento, né? Isso realmente faz toda uma diferença dentro de campo, mas a bola praticamente não chegou no ataque. A bola não chegou no Pedro, a bola não chegou no Gabigol. O que adianta? Torna a repetir. O que adianta você colocar um time cheio de atacantes se não tem o meio de campo para articular a jogada? Gabigol já estava 2 meses sem jogar. Ele ficou afastado 36 dias por causa da punição, mas juntando tudo, ele já estava 2 meses sem jogar, porque mesmo assim o Tite não estava colocando ele para jogar. Ele era banco de reservas. Então isso não é justificativo, ele não estava jogando. Vamos lá. Pegando aqui o gancho falando de Gabigol, o Gabigol abriu o jogo sobre a suspensão. E ele disse o seguinte, as provas estão aí. Antes de falar sobre trazer essa fala do Gabigol aqui, né, o repórter na beira do campo perguntou para ele, e ele se esquivou da pergunta do repórter. Né? O repórter perguntou para ele, depois de tudo que aconteceu, você faria alguma coisa diferente? Se referindo ali à maneira que ele tratou os fiscais. E Gabigol desconversou e não respondeu. Ele falou, foi um momento difícil, contei com o apoio da minha família e tal. Vou trazer aqui a resposta que ele deu. Abre aspas para o que ele disse aqui. Foi um período difícil, mas com a ajuda da família, dos amigos, do Flamengo também, da torcida, que foi incrível comigo, eu acho que as provas estão aí. Os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai se resolver como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio que agora é hora de olhar para frente, para o próximo jogo, para continuar vencendo, fecha aspas, disse Gabigol. Ele continua aqui, aspas para ele. Como eu disse, trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe, sou mais um, como sempre fui. Tenho sempre que ajudar. Colocar meu coração, colocar minha vontade de vencer para ajudar os companheiros. Temos uma grande equipe, uma grande torcida e agora continuar nessa pegada, sempre melhorar, porque no final sempre é para melhor. Fecha aspas, disse Gabigol, né? E ele valorizou a vitória aí sobre o Amazonas e elogiou. Fizemos um bom jogo. Rapaz, tudo bem, ele está voltando agora. Ele tem que ser polido nas suas palavras, né? Tem que pegar leve, mas discordo completamente dele. A torcida que estava presente no Maracanã também discorda, né? Olha só. Além disso, o atacante projetou um futuro no clube e mira alcançar 150% na questão física o mais rápido possível. Abre aspas para o que ele disse aqui, ó. Eu acho que fizemos um bom jogo. Não. O Flamengo não fez um bom jogo. Criamos algumas oportunidades, pouquíssimas oportunidades. Poderíamos ter criado mais, concordo plenamente. Precisamos melhorar, concordo, número, gênero e grau. Precisamos de um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. Concordo muito mesmo, né? A gente conseguiu controlar bem o jogo. Já falei, controle de bola não significa que o time está jogando bem.
O Amazonas fez como o Botafogo, jogou fechado, o Flamengo não consegue ultrapassar a defesa do adversário e teve algumas chances ali de fazer gol no Flamengo. É que se o Amazonas fosse um pouquinho melhor, tivesse um pouquinho mais de qualidade, igual tem o Botafogo, esse jogo teria sido 1-1 ou 2-1 para o Amazonas. Se eu estiver errado, vocês falam. Teve ali uns 3 ou 4 contra-ataques do Amazonas. Se tivesse mais uns 2 jogadores ali para poder ajudar, eu esqueci o nome do rapaz que toda vez era acionado ali nos contra-ataques, foi até substituído no segundo tempo. Cara, parecia que tinha um motor. Tivesse mais um ou 2 ali, tivesse a mesma disposição que ele, a mesma velocidade, o Flamengo teria tomado sim um gol ou 2 gols ali, né? Então, seguindo aqui, a gente conseguiu controlar bem o jogo. Não tivemos muitos perigos defensivos. Como eu falei, uns 3 ou 4 contra-ataques ali, mas que não culminaram em gol. Mas queremos melhorar e vamos melhorar. Fecha aspas, disse Gabigol. É o que nós, torcedores, esperamos, Gabigol. O Flamengo melhore e melhore muito. Melhore muito, porque do jeito que está, não pode continuar. Não pode continuar mesmo. É um jogo ruim atrás do outro. Ah, mas não pode falar mal do Tite. Não pode, os defensores de Tite. Não pode. Né? Então, vamos seguindo aqui para fechar essa matéria. Vina foi responsável pelo gol que abriu o placar no Maracanã. Tabelou com o Bruno Henrique, foi no fundo e acertou um lindo cruzamento na cabeça de Pedro, que testou firme para o fundo do gol. Pessoal que fala aí que o Matias Vinha é jogador muito defensivo, que não sei o quê, ele tem demonstrado nitidamente que não. É um jogador que sobe muito. E foi um dos melhores jogadores do Flamengo dentro de campo ontem. Foi um dos melhores jogadores. Para mim, ele e Lohan foram um dos melhores jogadores. Vou trazer aqui algumas atuações rápidas. Alan participou muito da construção do jogo do Flamengo e foi fundamental na saída de bola. Teve papel importante também na recuperação de ataques em velocidade do Amazonas. Aquilo que eu falei, o ataque em velocidade do Amazonas foi complicadíssimo. O Fabrício Bruno ontem deixou um pouquinho a desejar. Lohan merece destaque pelas tentativas incessantes de fazer o diferente. Fugiu do protocolar e, apesar de algumas tomadas de decisões erradas, conseguiu ser criativo pelo lado direito do ataque. Para mim, foi muito bom o garoto. Pedro passou longe de brilhar, pelo contrário, mas marcou no primeiro tempo e apareceu no momento em que foi exigido partida completamente apagada. Está sendo recorrente isso. Apesar de ser o artilheiro do Brasil em 2024, é recorrente o Pedro estar apagado dentro de campo. Gerson, muito apagado no meio de campo. Praticamente não criou nada na parte ofensiva e deixou muito a desejar no aspecto defensivo. Em diversos momentos, foi perceptível um buraco no meio de campo do Flamengo entre a defesa e o ataque. Nítido aquele buraco, muito nítido. As notas são as seguintes: Matheus Cunha, 6.0, Guilherme Varela, 5.5, Fabrício Bruno, 5.0, Léo Pereira, 5.0, Matias Vinha, 8.0, Alan, 7.5, Gerson, a pior nota, 4.0, De La Cruz, 6.0, Lohan, 7.0, Bruno Henrique, 5.5, Pedro, 6.5, muito mais por causa do gol. Entraram aí Gabigol, 6.0, Luiz Araújo sem avaliação, Igor Jesus sem avaliação, Matheus Gonçalves sem avaliação e o Wesley sem avaliação. Jogadores que entraram no segundo tempo não chegaram a fazer nada, não comprometeram, não ajudaram, né? Galera, essas são as informações, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.